O Vinícius é o meu colega ali do... É Vinícius, o rapaz do... Sim, né? É o técnico. E ele vai colocar um slide e nós vamos fazer um momento. O DIP é um movimento da igreja perseguida. E hoje nós estamos contando a Portas Abertas, que é a idealizadora do Dia da Igreja Perseguida. É um trabalho de conscientização para que nós entendamos que existe uma igreja que está sendo perseguida como no primeiro século, né? E o DIP, ele é essa ferramenta da Missões Portas Abertas para despertar a consciência da igreja brasileira. Então, eu trouxe os slides aqui, e esse ano o DIP está trabalhando com a questão da igreja da Síria e do Iraque. Eu estou vendo as bandeiras, né? E eu vejo que a igreja está bem envolvida. E aqui eu vou mostrar nesses slides, né? Aqui é o primeiro slide, ele fala de é um testemunho. Fala assim: sou grato a Deus, pois ainda há pessoas pensando e orando e ajudando nossa cidade e disposta a nos ajudar. Esses são missionários que são enviados para dar suporte à igreja perseguida. Estas foram palavras do líder da igreja cristã, Gabriel, falada em fevereiro de 2016, durante a abertura de uma nova fábrica na Síria. Durante as últimas semanas, várias bombas abalaram a cidade, que já enfrentou tantas guerras lá. Mas hoje o líder da igreja viu uma fábrica de móveis novos na cidade, já parcialmente destruída, um sinal de esperança no meio da escuridão de 5 anos de guerra. Esta é uma história sobre 3 sinais de esperança. A fábrica de móveis. Você pode passar o segundo slide, por favor? A fábrica de móveis, uma farmácia e um projeto de água. Irmãos, quando eu comecei a ler esse material, eu fiquei pensando na igreja brasileira. Quando eu cheguei aqui e vi os irmãos supridos, olha, as crianças daqui são lindas. Eu fiquei encantada com as crianças. Supridas, limpas. Eu falei: Senhor, é muita graça, é muito recurso. Nós temos tanto recurso que às vezes nos deparamos, não nos deparamos de sermos mais gratos e nem de compartilhar os nossos recursos. Vocês sabiam que só 50% da humanidade tem energia elétrica? Às vezes eu fico me perguntando se a globalização é um discurso de falácias de uma classe média emergente onde só 30% do mundo tem internet. Nós temos muitos recursos. E assim, o que me dói é de saber que a igreja não põe os seus recursos em prol do reino, ela põe em favor de si mesma. Sabe, irmãos, eu fiz um caminho contrário. Eu estou contando isso para a minha glória porque não foi fácil. Eu tinha um emprego de 12 anos, que eu ganhava 7 salários mínimos solteira, com 18 anos. E eu vim de uma família bem pobre. Então eu pude dar estudos para meus irmãos. E a gente foi uma classe que emergiu financeiramente. Quando meu pai morreu, nós tínhamos uma oficina mecânica. Vivíamos confortavelmente. Mas eu lembro que o Senhor me chamou. E eu falava assim: eu não posso colocar meus dons, meus talentos, meu recurso naquilo que só gera algo para mim quando o Senhor me chamou. E eu fui trabalhar por um salário mínimo no reino. E às vezes colocava no meu bolso para ir em alguma igreja. Eu não estou contando isso para... Ai, Paulo, como você é santa. Como você é boazinha. Não, eu chorei, esperneei, não queria fazer. A natureza egoísta. Mas quando eu olho para esse quadro e vejo que tem gente que deixou muito, mas muito recurso para trás para socorrer essa igreja, eu falo: eu sou muito hipócrita de contar um negócio desse. Então eu quero saber o que nós fazemos do nosso recurso
em prol do reino de Deus. Oh Deus, da vitória. Eu quero trazer uma consciência para você que não existe pobre o suficiente que não possa ajudar, e nem de rico que não precise de ajuda. E nós podemos fazer mais unidos, irmãos. Nós temos que parar de pensar porque somos dizimistas. Nós colocamos mordomos do reino. Você pode mais. Se nosso consumo não for tanto para tantas futilidades, 300 mil creme, 300 mil sapatos, você não tem nem corpo nem tempo para usar tudo que você tem. Nós precisamos olhar a igreja não somente no meu umbigo, ou no local que eu estou. Olhar a igreja como um corpo universal, que é a realidade da palavra. Olhar o todo. Deus da vitória. Pensar que foi feita uma pesquisa dentro do meio batista. Eu fiquei pensando, a gente se chama povo missionário, porque a igreja batista é conhecida como povo missionário, né? Tem a melhor junta, não sei quantos missionários para fora. Aí eu fiquei pensando assim, existe mais ou menos 1.300.000 batistas registrados na convenção. Foi feita uma média de doação missionária, quer dizer, a gente dá por ano, cada batista, R$1 para a obra missionária, se dividir as ofertas que são arrecadadas nas campanhas. R$1 por batista. Então quer dizer que vocês arrecadaram R$1.300.000 em prol de missões, e nós somos isso, se dividir pelo povo, dá uma média de R$1. E eu sei que só 30% desse povo contribuiu. E é a média daqueles que ofertam dentro das igrejas. 30%. Então assim, se a igreja tem uma causa nobre, e ela está relacionada com a obra de Deus, irmãos, nós podemos fazer muito mais. Eu lembro de e assim, eu estou falando de disposição, estou falando de recurso, não estou falando de valores. Eu falei de valores, mas eu quero dizer de disposição do coração para ajudar a igreja. Por quê? Porque eu lembro lá no BTO Brasileiro de João Pessoa, que é um internato, eu não fiz parte do internato, mas todo mundo conta esse testemunho. Uma vez não tinha nada para os missionários e os vocacionados que estavam se preparando comigo. E uma mulher muito pobre doou manteiga para os missionários. Ela fez a manteiga no campo e levou para o seminário. Aí todo mundo ficou chocado, porque ela era muito pobre. Mas ela deu o que ela tinha para alimentar aqueles vocacionados. Aí ela fez uma oração, logo chegou o pão, chegou a carne, chegou a comida. Porque Deus, Ele abençoa quem se dispõe. Não é quantidade, é uma questão do coração. É a questão de ver o reino. É a questão de ver Ele agindo no reino e saber que tudo é dele. Então nós vamos agora orar por esse irmão que teve com disposição de coração fazer essa fábrica. E essas pessoas que estão fazendo essa farmácia, isso parece pra gente tão fútil, porque aqui em São Paulo tem uma farmácia, tem fábrica de móveis lá no Carrão, os árabes têm uma parte lá perto do terminal Carrão, eles têm um monte de loja de fábrica, de móveis, e tem milhares aqui, mas irmãos, é o que eles têm. E os nossos irmãos estão lá. Vamos orar agora por esse, vamos interceder por isso. E eu quero que você se conscientize que quando uma informação do reino chega a nós não podemos mais ser livres de responsabilidades. Porque se você não está ciente, você não tem responsabilidade sobre aquilo. Mas quando você está ciente, consciente, você tem responsabilidade sobre aquilo. A graça de Deus nunca ela vai nos isentar do nosso papel de responsabilidade. Aleluia. Jamais. Mesmo que você leve a Síria para orar para o resto da sua vida, eu quero orar pela Síria e pelo Iraque. Mas eu não quero ficar fora do que Deus está fazendo no mundo.
É a minha oração constante. Senhor, não me deixa fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu faço parte desse propósito. Ele é muito mais que a minha vida. Aí uma vez eu falei para a Tereza, lá no serviço Tereza, nossa, a gente faz parte de um projeto do mundo, né? Porque daqui do Betel sai tanta gente para tantos lugares. Tem gente indo para Bolívia, que eu escutei ontem. Tem gente indo para Mongólia, a Juliana e o Lucas. Tem gente querendo fazer Moçambique. Eu falei, meu Deus, o meu trabalho redunda no mundo. Ela falou, não, Paulo, o nosso trabalho redunda na eternidade. E vale a pena, irmãos. E Deus está chamando você para fazer parte disso. Vamos, nesse momento, interceder pela Síria nessas questões de recursos que Deus nos desperte. Amém? Pai, nós te louvamos. Te louvamos por esse irmão Gabriel. Te louvamos por esse pastor que se levantou com recursos. Ele entendeu que ele é mordomo do teu reino. E o teu reino se estende a toda a terra. Olha para a Síria nessa manhã. Olha para este povo com a tua graça. Todos os homens foram chamados para ser tua imagem e semelhança. E que eles possam trabalhar para que esse povo possa, Deus, te conhecer, ser supridos nas suas necessidades básicas, porque o Senhor promete isso para nós, que o Senhor é o Deus que supre a nossa necessidade. Senhor, abençoa essa fábrica, abençoa a farmácia, abençoa que chegue água potável para os teus filhos, nos surpreende com notícias, que a Portas Abertas sempre divulga as tuas respostas de oração. A igreja está reunida para pensar, para refletir, mas para se dispor também em favor da igreja que sofre em Cristo Jesus. Amém. Irmão, põe no slide 3. Cristãos na Síria lutam para sobreviver quando a esperança quase desaparece. A guerra civil mudou radicalmente a vida de dezenas de milhares de cristãos que viviam em Alepo, na Síria. A maioria fugiu, mas alguns permaneceram. Alguns colaboradores das Portas Abertas tiveram o privilégio de conhecer alguns que se decidiram ficar e outros que recentemente deixaram o país. A vida em Alepo tem diferentes fases. Escombros, bombas explodindo, crianças nascendo, cultos acontecendo constantemente, pessoas se encontrando para adorar a Deus, algumas pessoas fugindo, outras que decidiram ficar. E no slide 4, por favor. Esse é o 4? É? Aqui fala o seguinte: meu país precisa de mim. Isso foi uma declaração. Eu amo meu país. Este é o lugar que Deus me deu para viver. Essas são citações de jovens cristãos sírios explicando por que eles ficaram em seu país. Eles ficaram mesmo quando muitos de suas famílias e amigos mais próximos deixaram a Síria. Muitos dos quais eram muito ativos na igreja. Perguntamos a 10 cristãos sírios com idades entre 19 e 35 anos, de todos os lugares no país, sobre o impacto do êxodo de cristãos em suas igrejas. Também sobre o que os motivou a ficarem em um país que já passou 5 anos na guerra civil. E essa foi a resposta: nós amamos o nosso país. Este foi o lugar que Deus escolheu para nós vivermos. Se submeter a umas circunstâncias dessa e entender que Deus me chamou para aquela nação, é saber que a vida deles não é tão preciosa, mas que os propósitos de Deus são mais que a vida. É o que o apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos 20 e 24. Portanto, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, antes que se cumpra em mim o propósito de pregar o Evangelho a todos. Ele fala isso em Atos 20 e 24, fala que a vida dele não é tão preciosa. Mais preciosos são os propósitos de Deus para ele. Então, slide 5 diz
que é a igreja que fica. Logo as primeiras pessoas chegaram de Homs e se refugiaram na casa da Síria. Os cristãos dessa região sentiram a necessidade de ajudá-los, começando com 16 famílias em Safton. Diz pastor Baltras, lembrando da chegada dos refugiados em 2012. Agora, 4 anos mais tarde, sua igreja ajuda cerca de 3.500 refugiados. Eram 16 famílias. E uma igreja agora ajuda 3.500 refugiados. E a frase dele diz: a minha igreja mudou. Deus tem um compromisso com a vida, irmãos. Como você pode fazer? Como é que uma igreja pode ajudar 3.500 pessoas? Porque a igreja é de Cristo. E quando a gente se dispõe, é Ele quem nos dá os recursos. Eu tenho visto isso em muitos lugares, na minha vida, na vida de muitos. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos inseridos numa cultura que diz que é o meu braço forte, que é o meu trabalho, que são as minhas qualificações. E eu vou dizer para você, mediante a palavra, isso é uma ilusão. Eu lembro uma vez que eu cheguei num campo para visitar uma missionária que trabalhava com os índios. E ela tinha 2 filhos, já adolescentes. Oh, Deus. Já pensou hoje numa geração moderna, onde eles têm tantas necessidades, não sei se são, mas foram criadas essas necessidades? Porque a criança precisa ser amada e atenção. O resto é perfumaria. Uma criança na Síria que não tem tablet, que não tem videogame, que não vai à natação, brinca e é feliz, com uma refeição. Nós queremos mimar um bando de gente e não queremos fazer entendê-la que a sobrevivência é às vezes o básico comum, e nem geramos filhos para a missão, para o reino, que ai meu Deus, vai sofrer, vai passar privações. Ana entregou e falou: é seu. A igreja precisa criar os seus filhos para o reino. E se você não está ensinando lá na sua casa a palavra, sentadinho lá na mesa, no culto doméstico, fazendo ele decorar os versos, inculcando de manhã e de noite, orando com eles, irmãos, não pense que eles vão ser crentes. Deixa ele o tempo inteiro na TV. Deixa ele o tempo inteiro no tablet. Faz de conta que Jesus não faz parte da minha casa. Nós não vamos criar os nossos filhos para o reino. Por que eu falo isso? Porque essas crianças que conseguem, adolescentes conseguem dizer, nós vamos ficar aqui, porque o Senhor escolheu essa ação, elas entenderam o propósito de Deus para a vida delas. E isso é gerado no seio da família. Não é trazendo só na EBD. A EBD é um suporte de Deus. Mas a responsabilidade começa dentro da minha casa. Só tem suporte para viver isso quem conheceu o Senhor no seu dia a dia. Não os domingos de manhã nem à noite. É no dia a dia ensinando as crianças. É muito linda a consagração, mas eu falo, isso é só o começo. Glória a Deus. É muito lindo falar, Senhor, está aqui. Eu falo para minhas irmãs, eu falo, não adianta só levar lá e falar, está aqui, é teu. É teu todos os dias. Vou ensinar, vou inculcar, vou fazer orar. Não quer orar? Eu falo, meu irmão, eu também não quero um monte de coisa. Até tomar prazer pelas coisas de Deus. Porque a nossa natureza não é assim, ela não tem aquela voluntariedade. E assim a criança, eu sou educadora, eu percebo, a criança não tem aquela, ela já nasce adâmica. Mas nós precisamos inculcar hoje, nos pequeninos, o reino de Deus. Mas as crianças é o reino de Deus, até que ela não tenha consciência do pecado. Então nós precisamos, como educadores, como pai, como igreja, trabalhar para que essa geração que venha conheça a palavra e se disponha a favor do reino. Amém? Amém. Então há esperança para a Síria. Então nós temos visto pessoas que têm ficado mediante a tantas dificuldades. Próximo slide.
Então aqui, com a retomada da parte do território sírio pelos combatentes do país contra o Estado Islâmico, vários cristãos sírios já voltaram para casa, mas a situação ainda é caótica. Na maioria das vezes, suas casas não mais existem, só existem escombros, mas as portas abertas, com o apoio da igreja local síria, ainda está com eles, tanto no voltar para casa, como no permanecer em campos de refugiados. Próximo slide, por favor, Vinícius. Então, nós temos aqui Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E o que nós, com a nossa liberdade, condição de cristãos brasileiros, podemos fazer? Nós, cristãos brasileiros, devemos levar esperança para os cristãos perseguidos, que vivem em outros países. Precisamos conhecer para orar por eles e agir para que permaneçam firmes e tenham condições de pregar as boas novas onde vivem. Então, nós vamos fazer esse momento de intercessão mais um pouco pela Síria. Que o Espírito que habita em nós, que se move em nós e que se move nos gemidos daqueles, possa nos comunicar a nossa responsabilidade mediante a igreja como o corpo de Cristo. Amém? Senhor, comunica-nos o gemido e o clamor dessa igreja. Faz-nos ver os nossos irmãos como o Senhor vê, como parte do corpo de Cristo Jesus. Nós nem sabemos como interceder, nós não sabemos nem como ajudar. Oh Deus! Mas eles também fazem parte dos teus propósitos, do teu reino. Senhor, se compadece nessa manhã. Olha com misericórdia, fortalece nas tribulações. Nós sabemos que nem toda tribulação, nem toda perseguição há de cessar. Mas o Senhor é o Deus que dá suporte para aqueles, através do teu Espírito, que estão pagando com a vida, com seus filhos, que estão pagando, Senhor, com a dignidade roubada. Mulheres que são estrupadas, pastores que são queimados, enforcados, igrejas que são destruídas, os símbolos da fé que são verdadeiramente levados como se não fosse nada. Senhor, meu Deus, se compadece. Se compadece, Senhor, fortalece essa igreja. Fortalece no teu Espírito, consola, o teu Espírito é consolador. Guarda eles na esperança vindoura, porque há de ter uma recompensa para os mártires, há de ter uma recompensa para aqueles que se dão, que se doam. Há de ter, Senhor, muito mais do que os nossos olhos podem imaginar. O Senhor há de coroá-los. O Senhor há de fazê-los resplandecentes em suas roupas. Senhor, nós te louvamos porque o nome deles está no livro da vida, porque há galardão para eles. Bendito é o teu nome por isso. Se compadece dessa igreja em Cristo Jesus. Vinícius, eu vou pedir para que você passe agora o Iraque, tá? Por favor. O slide 2. A situação do Iraque não é muito diferente. Então, aqui. Lições que aprendemos dos cristãos refugiados no Iraque. Quase 2 anos atrás, os extremistas do Estado Islâmico atacaram Mossul e os arredores, obrigando milhares de cristãos a abandonarem suas casas. Desde então, eles não puderam retomar os seus lares. Os eventos causaram choque entre os cristãos iraquianos, mas também os trouxe para muito mais perto do Senhor. Aqui estão as lições que aprendemos diante desse trágico momento. O slide 2, por favor. A cruz volta aos campos de refugiados, um novo começo para os cristãos refugiados no Iraque. Na história dos deslocados do Iraque, descobrimos que, embora possa parecer como se a igreja no Iraque
esteja à beira da extinção, ainda há esperança e futuro. Slide 4. Esta crise pode marcar um novo começo. Foi uma frase de um pastor chamado Taber, líder da igreja cristã no Iraque. Apesar da proibição do uso de cruzes e outros símbolos cristãos, a igreja no Iraque, desesperada por ver suas portas sendo fechadas e cruzes derrubadas, imagem de cruzes sendo cortadas e igreja cristãos desesperados em centros de refugiado, era o que eles só viam. O êxodo de cristãos do Iraque se acelerou, mas de acordo com o líder da igreja do Taber, ainda há esperança para a igreja no Iraque. Então, se ele diz que agora há esperança, você imagina a pressão que essa igreja não sofria quando ainda estava sem ser refugiada. Então, assim, os países muçulmanos, irmãos, eu percebo que eles estão se deslocando para vários lugares. Na Europa, a França, a Espanha, já são lugares, a Holanda, de muitos muçulmanos. E eu penso que eles chegando com a sua religião e obtendo o recurso da Europa, eles vão ganhar o mundo. E eles vão perseguir ferronhamente a igreja de Cristo Jesus. Porque ele se opõe a todos aqueles que é contra a religião. E a vida... Quando uma religião ela não tem por preciosa a vida, como eu vejo no nosso meio, quando a pessoa veio a apresentação do bebê, eu falei, a igreja ainda manifesta a graça e a valorização da vida. Oh Deus, isso é verdade. Mas como uma religião não tem isso, matar o outro é simplesmente cumprir um protocolo. Mas nós precisamos pregar o Evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, alertar a igreja contra o islamismo, contra as falsas doutrinas, e você precisa estar alicerçado na verdade, porque eles têm argumentações que roubam o nosso entendimento. Porque a palavra de Deus deixa bem claro, o príncipe desse mundo veio para cegar o entendimento. Então nós precisamos interceder pela essa igreja que ela é perseguida pelo Estado Islâmico. Tá? Então, no slide 5, a esperança para continuar. Rami participa do treinamento de trauma. Esse rapaz tem 22 anos que agora dá aulas de dança para crianças cristãs refugiadas. Irmãos, como pode, né, uma pessoa numa situação dessa se levantar e olhar para os pequeninos e falar, eu vou trazer alguma coisa para melhorar a vida dessas crianças. E mediante a tanta coisa, esse rapaz, ele foi forçado a fugir da sua casa em Mossul por causa de sua fé. Juntamente com outros líderes, ele participou de um treinamento de trauma organizado pelas Portas Abertas. Agora ele está compartilhando a nova esperança que ele recebeu. Então nós temos aqui esse rapaz que está trabalhando com as crianças refugiados. E ele foi atendido pela missão Portas Abertas. Próximo slide. É aquele mesmo verso, né? O próximo. Como a gente pode contribuir? Como a gente pode colaborar com esses nossos irmãos? É da nossa família. Eu não os vejo, mas eu sei pelo Espírito de Deus e pela palavra que eles fazem parte de mim. E é só o Espírito para fazer isso em nós, irmãos. Então, como a gente pode fazer? A gente pode orar. A gente pode também divulgar, contribuir. E tem mais. Se você quiser receber mais informações sobre os cristãos perseguidos, sobre como fazer a diferença na vida de milhares de irmãos e irmãs, preencha uma ficha que no site da Portas Abertas tem aí também, né? E devolva para a Portas Abertas. O pastor lá vai ficar responsável por isso. Olha aí, Albert, eu vou te dar uma responsabilidade. Fazendo isso, você receberá um exemplar da revista de apresentação das Portas Abertas e saberá como se engajar nessa causa. Agora, se Deus te chamar
para consolar essa igreja, se prepare. Deus pode te chamar. Pode chamar a tua família para cuidar deles. Né? Que nós possamos estar abertos e saber, irmãos, que o que Deus faz com pessoas que se dispõem, como a nossa humanidade muda, como a gente é diferente. Só não podemos ficar sem fazer nada. Não é verdade? Só não podemos ficar sem fazer nada. Então nós vamos orar pela igreja do Iraque, por esses pastores, Tadé, pelos missionários da Portas Abertas, pela essa missão. Voz dos Mártires também cuida dos mártires do século 21. Nós precisamos nos dispor. Quando eu comecei a ler, porque eu sempre intercedo pela igreja perseguida e ensino os nossos alunos a fazerem isso, a levarem essa consciência para a igreja cristã. É interessante saber que o século 21 matou mais cristãos do que toda a história do cristianismo. Vocês sabiam disso? Matou mais que no período de Roma. Encarcerou milhares, centenas, em vários lugares do mundo, na Arábia Saudita, no Iraque, no Paquistão, no Afeganistão. E Deus continua a levantar homens e mulheres que querem fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. Amém? Amém. Vamos orar pelo Iraque. Nós te louvamos porque a igreja permanece fiel. Nós te louvamos porque é uma realidade tão diferente da nossa. Senhor, comunica-nos através do Teu Espírito como devemos interceder por aqueles que com gemidos inexprimíveis chegam diante de Ti, daqueles que estão esperançosos, não em mais nada, porque eles não têm mais nada para ter esperança além de Ti, Senhor. Será que estamos fazendo, Deus amado, de outras coisas esperança nossa? Será que estamos nos alicerçando em conforto, em matéria, em recursos que a qualquer momento pode se perder? Deus, olha para nós como igreja brasileira, olha para nós com os nossos recursos, fala-nos naquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Nós às vezes nos sentimos tão pequenos, eu me senti tão inútil mediante essas informações. Eu me senti tão incapaz, mas eu sei que é em Ti que podemos nos mover. Tudo vem de Ti, tudo é Teu, os recursos, as missões, os homens, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, toda a alegria no Espírito, toda a vida nova, tudo vem de Ti, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a igreja que está lá, que o Senhor possa mandar recursos, que o Senhor possa mandar homens, mulheres para consolar, para suprir a necessidade, que o Senhor possa ajudar nossos alunos que foram, como foi o caso, ó Deus bendito, do Homero, da Débora e do seu filhinho tão pequenininho, para ajudar os filhos. Supre a vida deles, cuida, livra, Senhor, de toda a artimanha de Satanás, de tirar a vida, de roubar, Senhor, a preciosidade da Tua palavra para aquele povo, Senhor. Sustenta as igrejas que estão mantendo, sustenta os crentes que estão se dispondo a manter, sustenta, Senhor, porque o reino te pertence, a missão é Tua e nós só podemos colaborar. Nós só podemos colaborar, nós sabemos da nossa pequenez mediante tantas coisas tão diversas, mas nós queremos, não nos deixe de fora, não nos deixe viver egoístamente, não nos deixe viver alienados, não nos deixe daquilo que o Senhor está fazendo por amor aos homens. É bom ver o Teu amor para com os homens, Senhor. É bom de ver que o Senhor se preocupa, que o Senhor quer alcançá-lo, que os Seus braços não estão encolhidos, mas existe uma igreja que representa o Teu braço. Existe uma igreja que ela vai, ela se estende, ela se dispõe,
Senhor, bendito é o teu nome por esses. O mundo não era digno deles, mas o Senhor os fez para a glória do teu nome. Glória a Deus, aleluia. Amém.